Fala galera, belezinha? Depois de mais uma semaninha longe, onde eu contei a grande rivalidade entre o Botafogo da Paraíba e o 13 de Campina Grande, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, e agora com mais um capítulo argentino. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia, não, na verdade quase todo dia. Mas mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, tem a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você ver que dá uma patrocinada aqui no canal. Eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Bom, e como eu já falei, hoje é dia de falar sobre um duelo argentino muito curioso, entre duas equipes não muito conhecidas assim, mas com torcidas bastante violentas. Afinal, trata-se do temido Clássico Proibido, ou o Clássico Marplatense, que não acontece há mais de 20 anos entre as equipes do Aldosivi e do Alvarado. Em meio à disputa de vários clássicos midiáticos aqui no Brasil, né, como Palmeiras e Corinthians, Vasco e Fluminense, que aconteceram nesse final de semana, existe na Argentina um derby que vive no extremo oposto no espectro da rivalidade. Sem mídia, sem televisão, sem glamour. E é claro que eu tô falando do clássico marplatense, um dos duelos mais raiz que existe e é desconhecido por muita gente. Onde de um lado nós temos o Clube Atlético Aldosivi, fundado no dia 29 de março de 1913, e de outro seu grande rival, o Clube Atlético Alvarado, que veio 15 anos depois, no dia 21 de junho de 1928. Mas eles só foram se enfrentar pela primeira vez lá no início da década de 50, com vitória do Tubarão, o Aldosivi, por 2-1. Só que apesar deles dois serem lá do início do século 20, terem se enfrentado também lá no começo dos anos 50, foi só no fim da década de 80 que a rivalidade entre os dois times começou realmente a crescer. E tudo isso por conta de uma partida que nem envolvia os dois clubes. E foi no fim de 1988, quando a torcida do Alvarado decidiu apoiar a equipe do Deportivo Norte, que era justamente o adversário do Aldosivi na oportunidade, numa partida normal pela liga local de Mar del Plata. Só que aí ao final daquele jogo, que foi cercado por diversas provocações, aconteceu uma briga generalizada entre as duas torcidas que mudaria para sempre a relação entre elas. E também, né, entre seus respectivos clubes. Isso porque, aliado a esse episódio, né, a partir da temporada seguinte, Aldosivi e Alvarado passaram a se enfrentar com frequência pela liga marplatense. E com isso cresceram a rivalidade e os episódios de violência, sendo a década de 90 a grande responsável por intensificar isso tudo, já que o duelo se tornou bastante frequente nesse período. Só que por ironia do destino, né, na verdade por conta dos hooligans e tal, foi justamente na década de 90 que o clássico chegou ao seu final. Logo no primeiro ano dessa nova década, os dois clubes já duelaram na grande final local, pela Liga Marplatense, onde o Alvarado venceu nos pênaltis por 5-4, depois de ter perdido fora de casa pelo placar de 3-2 e triunfado diante de seus torcedores por 2-1. Sendo que a revanche do Aldosivi não tardou muito não, vindo logo em 1996, pelo mesmo campeonato, só que agora é de um jeito bem mais fácil, vencendo os dois jogos, dentro e fora de casa, por 2-0. Mas nesse período aí, entre os dois títulos, muita coisa aconteceu. Em 93, por exemplo, justamente uma das partidas que mais recebeu público na história desse clássico, também válida pela Liga de Mar del Plata, o duelo acabou com uma grande briga generalizada, durante um empate por 1-1 entre os dois clubes. El festejo de Aldosivi. Aquí gente intentando entrar a la zona de camarines. Aquí quiere ingresar la hinchada de Alvarado y sus propios jugadores. Muy buena actitud de los jugadores, intentando que las agresiones no pasen a mayores. Aquí la policía deteniendo a un simpatizante. Comienza a arrojar gases. La policía se podía haber evitado sin ningún tipo de inconveniente. E olha que isso era bem frequente, viu? Afinal, em 94, durante uma das goleadas aplicadas pelo Aldosivi sobre o maior rival, agora por nada menos que 4-1. De Sarrabel. Sí, Porque parecía que la pelota era de arquero. El pelotazo era largo.
Uno cuando lo ve en la cancha... Es increíble que nadie intercepte. Sí. Tampoco. É possível ver que os ânimos já estavam bem à flor da pele nessa agressão do jogador do Alvarado. Es la desafortunada jugada entre Camoranesi y Pizzo. Uno cuando lo vio desde la cabina de prensa sintió un dolor muy grande porque parecía que Pizzo estaba quebrado. Aqui el partido se desvirtuó, se fue de los carriles normales durante varios minutos. E eu juro que eu procurei bastante vídeo de jogada marcante, golaço, né, partida decisiva e tal, mas a real é que a violência é quem impera nesse clássico. Tanto é que menos de 3 anos depois dessa última confusão, no dia 10 de agosto de 1997, o encontro entre as duas equipes deixou como legado um gigante e aparentemente insolúvel trauma na cidade. Na ocasião, a partida pelo torneio local foi repleta de intermináveis incidentes com a torcida, bombas de gás lacrimogêneo, correria intensa pelas ruas do balneário e o muro do estádio derrubado, que deixava os jogadores vulneráveis para qualquer mudança de humor na torcida. Rizzo está en la cancha, ¿quién se retiró? Enseguida te averiguamos, Sergio. Julio. Muy bien, ahí está acomodando la pelota Fabián Villarreal. Vemos las corridas en la popular de Aldo Civi. Ya la sacan largo buscando a Gustavo Fernández. Hay un golpe de cabeza de Guñel y la pelota que se irá por un costado. Tenemos que acotar algo, Sergio. Sí. Solabarrieta não foi expulsado, el cambio es de Rizzo. Lembrando que esse jogo foi na casa do Alvarado e teve jogador do Aldosivi dando declaração que, mano, se eles marcassem algum gol, a torcida ia invadir o campo e matar eles. Com isso, o juiz não viu alternativa que não fosse encerrar o jogo aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Alvarado vencia por 1-0. Sendo esse o derradeiro clássico marplatense na história, com apenas 1/3 da partida disputada. Hablando con Club, hablando con Villarreal, con Fernández. Del otro lado está Dante Esteban Albornoz, Gugnali, Bianchi, sí, Ernesto. Nuevamente corridas por el lado del Popular Norte, donde está bien definida la parcialidad de Alvarado. No sabemos dónde podrán converger ambas hinchadas, algo que realmente no hubiéramos deseado nunca porque el partido no daba para eso. Seguramente se estaba desarrollando en un clima normal. Normal, totalmente. Ya definitivamente los hinchas de Aldosivi abandonaron el sector popular, que da de espaldas al puerto. Están todos... Sim, isso foi lá em 1997 e desde então várias tentativas foram feitas para tentar retomar esse clássico, mas nenhuma delas com sucesso. Em 2011, por exemplo, os organizadores da Copa da Argentina consultaram as autoridades para ver se eles podiam promover os maiores clássicos do país. E todos os duelos entre rivais foram liberados, entre eles Boca e River, Rosário Central e News Old Boys, Racing Independiente, mas a polícia de Mar del Plata vetou Aldosivi e Alvarado. E olha que a liga local também tomou seus cuidados. Em um primeiro momento, pós 97, excluiu os dois times da sua liga e eles passaram a jogar apenas torneios nacionais. Mas aí alguns anos depois eles voltaram a disputar a Liga de Mar del Plata, só que em chaves diferentes para não acontecer encontros. E mano, a verdade é que depois daquele jogo as feridas nunca cicatrizaram. Nem a possibilidade de um amistoso entre ex-jogadores é vista com bons olhos. Ano após ano, veteranos que viveram essa rivalidade dentro de campo têm que abandonar a ideia de um jogo festivo para arrecadar dinheiro para um hospital local. Tamanho era o clima bélico que começava a surgir nas redes sociais com a possibilidade de um confronto. Pelo visto, as duas equipes vão demorar bastante para voltar a disputar esse clássico local, já que atualmente, enquanto o Aldosivi joga a segunda divisão do campeonato argentino, o Alvarado disputa o torneio federal, equivalente à terceira divisão nacional, que é disputada apenas por equipes do interior. Se até então o destino tem separado as duas equipes em partidas oficiais, é o ódio que impede eles de disputarem pelo menos um amistoso. A grande luz no fim do túnel é que o futuro parece menos sombrio, já que nas categorias de base ainda é possível ver as tradicionais cores em lados opostos dentro de um campo e convivendo de maneira cordial e fraterna. Aí, antes de encerrar, eu gostaria de avisar vocês que eu peguei a maioria das informações desse clássico violento e tudo mais no ótimo blog Meia Encarnada, lá do Globo Esporte, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é do Tubarão, que leva melhor tanto no âmbito regional, vencendo a Liga Marplatense de Futebol com 6 taças contra 5 do seu maior rival, quanto no âmbito nacional, já que o clube possui um caneco da Primeira B, que equivale à segunda divisão do campeonato argentino. Aí cada um possui também uma outra conquista nacional, né? Enquanto o Aldosivi tem um título da terceira divisão, o Alvarado tem um da quarta.
mas não são tão significantes assim. Bom, já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor e passa a ser do Alvarado. No total são 76 jogos oficiais, com 22 vitórias do Aldosivi, 31 vitórias do Alvarado, além de 23 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E por hoje eu decidi pegar justamente as maiores vitórias de cada um, né, com o placar mais elástico e tal, sobre o outro, respectivamente. Então, mano, sem enrolar mais, confere aí. Né, confere aí não, vamos a eles. Por mais que o rival tenha goleado mais, né, ao longo da história, em 92 os matadeiros conseguiram aplicar a sua maior diferença de gols na história da rivalidade. Justamente quando vivia a sua melhor fase no clássico, onde não perdia para o grande rival desde 1990, ostentando nada menos que 7 jogos de invencibilidade. Completando seu 8º duelo sem perder com uma convincente vitória fora de casa por 3-1, com 2 gols de Albornoz e 1 de Irazok. Infelizmente eu não consegui achar as imagens desse duelo, né, gols e tudo mais, mas fica aí o registro. 2 temporadas depois foi a vez do Aldosivi retribuir e com muitos juros essa goleada. Agora aplicando sem dó o placar mais elástico da história do clássico e, mano, da história do futebol argentino e quem sabe do sul-americano. Metendo um singelo 13-0, isso mesmo, 13-0 no maior rival, com 4 gols de Marinho, 3 de De La Roca, 2 do Santos, 2 de Pedro, 1 de Camoranesi e 1 de Rizzo. Neste partido. La pelota que da en el travesaño, llega Rizzo a los 29 para el 3-0. A Vega, y de Pedro que conviene. 8-0. El noveno, Oscar de la Roca a los 23. Marcará el último gol del partido. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho diferente, né, já que não teve tanta imagem do clássico em si, mas só pra vocês verem a rivalidade, o clássico proibido da Argentina, tanta violência e tudo mais, que não acontece desde 97 e a gente nem sabe quando vai ser o próximo encontro, né? Bom, e como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todos os capítulos que eu já fiz e, mano, tem episódio pra caramba, é mais de 100, então você pode passar a tarde inteira aí assistindo, o fevereiro inteiro assistindo também. E não esquece de deixar aqui nos comentários a sugestão de clássicos aqui, porque eu leio todos e tô anotando todos. Posso não estar fazendo agora o que você pediu, mas eu vou fazer um dia, porque, mano, tô anotando, tem vários, tem muita gente pedindo. Mas é isso, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal e, velho, quarta que vem eu tô de volta.